Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior do canal Campo da Suculenta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda a divulgar mais as minhas produções, as minhas orientações, as minhas dicas sobre o cultivo de suculenta. Hoje vocês podem observar que está aqui um tanto bagunçado. O que eu estou fazendo? Hoje após alguns dias de chuva intenso, eu vim aqui fazer a manutenção das minhas suculentas. E o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que é que eu faço com as hastes florais. Vocês podem observar que várias das minhas suculentas estão com hastes. Então eu vou tirar as hastes para tentar fazer mudas a partir delas. Olha o tamanho dessa haste da Zorro. Eu já tirei algumas. Como eu estou sozinho, fica difícil eu filmar esse processo e mostrar para vocês. Mas então eu vou mostrando como é que eu faço o corte dessas hastes e como é que eu vou utilizar elas para propagação depois. Olha só, aqui eu já tenho algumas hastes cortadas. Aqui mais algumas. Aqui tem os materiais. Eu uso uma faca ou também o fio de nylon, cercobim, para passar no corte. E eu vou mostrar para vocês algumas das plantas que estão com hastes e que precisarão ser cortadas. Olha só, a Virginia Lee. Aqui nós temos a Ruby Lady. Ali em cima eu tenho mais algumas, a Big Red. Tenho mais uma Mauna ao fundo. Aqui algumas também. Porém essas hastes aqui, ó, eu ainda considero pequenas. Não estão prontas, nem indico fazer o corte, porque é uma grande chance de perder a haste. Aqui, por exemplo, a Echeveria Curlis. Eu tenho uma haste pequena, mas já tirei duas hastes bem grandes dela. Vou mostrar para vocês. Olha só. Estas foram as hastes retiradas da Echeveria Curlis. E olhem o tamanho, observem o tamanho desta haste que eu tirei da Echeveria Midori. Esta é a Midori. Ela está com outra haste ali, tô pensando se tirou ou não, mas olha o tamanho dessa haste. Quando a planta está num estado de saúde um pouco fragilizado, eu indico a retirada das hastes também. Indico não, eu tiro, né? Aí fica a critério de cada um. Aqui essa Mauna espanhola ondulata, eu tenho uma haste aqui que é bem grande, que eu não sei se é uma haste, se é uma muda. Quase nem dá para perceber ali meia folhagem, mas preciso tirá-la. Aqui eu tenho a Zorro, essa haste aqui, e tenho mais uma haste ali e outra aqui também. Esta híbrida está com hastes muito grandes, olha só. Gente, o sol hoje tá de matar aqui. Mas olha só o tamanho desta haste. Aqui a minha Mona Lisa, porém as hastes ainda eu considero pequena, não vou retirar. A Mauna também não. Aqui esta híbrida também tem hastes grandes. E olha só para vocês verem como é que o processo dá certo. Quando eu faço a retirada das hastes, pela minha falta de espaço, eu acabo enfiando a haste no mesmo vaso junto com a planta de origem. Aqui é uma haste que eu coloquei, olha só quantas mudas. Então, deu resultado essa daqui. Outra que também está com haste é a borda rubra, olha só. Duas hastes bem grandes, que eu acho que vou retirá-las também. Aqui, olha só, outro exemplo. Echeveria, essa é uma Mauna Austrália. E ela está já com duas hastes. Ela foi uma planta que ela passou pelo Vale da Morte. Então ela ficou bem fragilizada. E tudo que ela tinha de haste eu retirei. E coloquei ao lado, ó, no vaso. Então observem que aqui eu tenho uma haste com várias mudas já. Aqui outra haste com mais mudas.
Isso significa que tem dado certo. E é uma das formas que eu indico para eu não me perder, que eu uso para não me perder na identificação, porque as hastes elas acabam ficando depois praticamente todas parecidas. E aí como é que você vai identificar quem é quem? Então eu procuro colocar sempre no vaso junto com a planta, porque daí eu não me perco. Vou mostrar outro exemplo aqui, ó. Essa é a minha Echeveria Japão. Eu retirei uma haste dela há pouco tempo. Coloquei aqui na lateral, ali está a haste, e observem que aqui eu já tenho uma muda da Echeveria Japão que saiu após o corte da haste. Então, eu farei esse processo com as demais suculentas. Vou mostrar aqui também. Olha, Echeveria Hakuo com bastante haste, Echeveria Gila, que também está com hastes, outra Gila. Ali em cima eu tenho mais algumas, ao fundo aquela haste da Barão Bold, essa daqui é da White Prince. Ali ao fundo também eu tenho uma haste da híbrida de Mandala. Lá no cantinho eu tenho da Blue Waves. E ali tem mais hastes também. Então a colheita hoje vai ser longa e o sol tá cruel. Vou fazer esse processo e vou atualizando para vocês. Outra dúvida que os seguidores do Instagram e os inscritos aqui do canal têm é quando retirar as mudas, as hastes, desculpe. Algumas pessoas vão indicar quando começar a soltar as primeiras folhas, as primeiras flores, como no caso essa daqui. Já começou a abrir as primeiras folhas, eu tirei. Porém, eu uso outro critério. Eu acho que as hastes já podem ser retiradas quando elas estão grandes. E aí, para não me perder na identificação, eu escrevo na folha para depois eu organizar tudo isso aqui, porque eu vou cortando e depois eu não sei de onde eu tirei quem. Então, com uma caneta esferográfica azul, eu escrevo o nome numa folha e aí facilita a minha identificação. Pessoal, olha só, essa daqui é a Echeveria Virginia Lee. Ela tá com uma haste bem longa, que aí eu nunca sei se é de fato uma haste floral, se é uma muda clone. Então ela tem duas hastes na verdade. E eu tenho percebido que essa planta ela tá meio fragilizada, porque várias folhas de baixo estão murchando e caindo. Essa semana eu tirei 3 mudas do tronco embaixo. Então acho que esse é o momento ideal para que eu retire as hastes, para dar força para a planta. Vou fazer o corte agora. Retirada a haste, eu faço uma misturinha de cercobim, bem concentrado com água, e eu vou passar no corte para poder proteger a planta e evitar que ela se fungue. Mesma coisa aqui onde eu retirei a haste. Eu repito este processo em todas as hastes cortadas. Uma dica que eu dou é sempre tentar fazer o corte na diagonal, tá? Porque daí quando esse tronco começar a secar, esse tronco da haste, não corro o risco de parar água nele. Então eu sempre faço na diagonal. E aqui está a Virginia Lee, sem as hastes, e aqui as duas hastes. Essa é outra planta que eu tenho percebido que ela tá meio debilitada. Ela tá com as folhas bem amolecidas, ela tá desbotada e ainda tá com uma haste floral. Essa é a Takasago Okina. Então, nesse caso, eu vou retirar a haste porque para dar mais força para a planta se recuperar. Olhem que coisa mais linda o tamanho desta haste. E aqui nós temos a mãe dela. Bom, mas pelo tamanho da mãe, a haste também não poderia ser pequena, né? Eu acho essa planta muito bonita e ela tá num vaso gigantesco. Outra haste gigante que me parece ser uma muda da minha Echeveria Zorro. A Zorro também é outra planta aqui das maiores que tem. Ela é muito grande e tem mais duas hastes, eu vou fazer a retirada. Aqui nós temos mais um exemplo de uma haste que deu mudas. Então eu tenho aqui a Echeveria Big Head, está com duas hastes, vou fazer a retirada. Porém, há um tempo atrás eu já havia retirado uma haste
e coloquei aqui na lateral. Olha só quantas mudinhas. Eu tenho pelo menos 3 novas mudas aqui. E eu retirei quando a haste estava deste tamanho, então significa que dá resultado. Olha essa suculenta, quantas hastes. Essa é uma híbrida, mas eu acho ela muito bonita por conta da coloração dela, que embora não esteja plena agora, no inverno ela fica bem roxa. E eu já havia retirado uma haste que está aqui ao lado e olha só. 2 mudas. E agora ela está com mais 4 hastes para ser retirada. E ela é tão pequena, próximo das outras, né? Mas ela não é das maiores que tenho. Vou fazer o corte das hastes. A gente sofre à toa, né? Quase terminando de cortar as hastes, me lembrei que eu tenho um alicate de poda, que é muito mais fácil fazer a poda com o alicate do que com a faca. Vou tentar filmar e cortar para vocês verem. Pronto. Pra que sofrer, né, gente? Olha o tamanho desta e das hastes. Aqui, ó, eu já retirei, acabei de retirar uma muda que estava aqui, ó, na haste que eu havia colocado ao lado. E vou mostrar pra vocês esse outro lado. Olha, tem uma haste que eu coloquei aqui que já vai apontar mudas também. E farei a retirada das outras. Olha aqui, ó, um exemplo. Tá vendo ali a haste e a muda. Uma dica que eu quero deixar para vocês é que quando a haste estiver assim, olha só, apontando os botões, a gente precisa cortar a copa, como eu fiz com essa daqui. Senão a haste vai entender que é para soltar as flores e ela não vai produzir mudas. Então eu faço o corte dessa copa aqui para estimular a soltura de mudas como está aqui. Só, aqui eu coloquei todas as hastes já junto com a planta mãe. Cortei as hastes e coloquei na lateral do vaso. É uma forma de eu não me perder e depois eu saber quais são as mudas de onde elas se originaram. Aqui eu tenho as 2 gilas com hastes também. Eu não sei o que aconteceu nestas folhas, porque ela não fica no sol. Não sei de onde surgiu essa queimadura, mas olha só. Eu já havia tirado uma haste floral dessa daqui há um tempo atrás. Coloquei aqui na lateral do vaso e olha só. Tem uma muda. Vamos cortar as outras. Olha só, aqui estão as hastes cortadas, colocadas já ao lado do vaso. Essa haste eu achei que está pequena ainda, não retirei. E olha só, cortei as copas das hastes para estimular a soltura de mudas. Aqui está o resultado das colheitas de hastes de hoje. Então, algumas eu já coloquei nos vasos e as outras estão aqui porque eu preciso decidir o que eu vou fazer. Preparei esse berçário aqui, vou colocar algumas plantas, algumas hastes aqui para ver se elas se proliferam. Aqui eu estou começando a fazer o berçário, coloquei uma tela para poder dar sustentação para as hastes que são maiores. E aí estou colocando todas elas aqui. Assim que terminar eu mostro para vocês. Pessoas, o dia hoje foi longo. Já fez um calor insuportável, ameaçou chuva e agora o céu está nublado, como vocês podem observar, uma réstia de sol ali. E eu estou findando o dia com as minhas hastes já devidamente plantadas. Então, como eu mostrei para vocês, fiz essa caixa, coloquei as hastes aqui. Aquela dica que eu dei, coloco os nomes, escrevo os nomes nas folhas para que eu não me perca posteriormente. Então, cada uma delas devidamente identificada. Quando saírem mudas eu saberei quais são. Onde é que eu vou colocá-las agora? Eu vou deixá-las num local onde pega o sol a partir das 15 horas até mais ou menos as 17. A rega, a princípio, eu vou evitar por mais ou menos uma semana, uns 10 dias. E depois eu começo a cultivá-las normalmente como outras plantas. E vou mostrando para vocês como é que vai se dar este processo
de reprodução, se é que eu terei sucesso, mas mostro para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Abraços e até a próxima.